O Clube de Regatas do Flamengo é um dos times mais queridos do Brasil. Com apelidos como Mengão e Fla, é comum ver torcedores com a camisa vermelha e preta andando pelas ruas. Se você é um desses torcedores, como eu, deve acompanhar todos os jogos e se proclamar especialista no assunto. Mas você conhece tudo que tem para conhecer sobre o time? Então fique sabendo agora fatos que talvez você não sabia sobre o Flamengo. Começando lá nas origens do time, a primeira bandeira do Flamengo era bem diferente da que conhecemos hoje. Criada em 1895, ela era listrada de azul e amarelo ouro. Os tecidos que usavam para sua fabricação eram importados, então eram caros, e a bandeira desbotava muito. Para resolver o problema, a diretoria resolveu substituir a bandeira por preto e vermelho. Além disso, a primeira camisa do time era quadriculada, como um tabuleiro de damas. Em 1911, alguns sócios do Fluminense abandonaram o clube para criar o departamento de futebol no Flamengo, que era dedicado só ao remo. Os remadores foram contra inicialmente, mas a nova diretoria, que assumiu em 8 de novembro de 1911, aceitou estudar a proposta. Um mês depois, na noite de Natal, o Flamengo criou o Departamento de Esportes Terrestres. Foi nesse momento que os jogadores ganharam uma camisa listrada como a dos remadores. Mas o friso branco entre o vermelho e o preto acabou sendo retirado, porque a camisa ficou parecida com a bandeira da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1979 foi quando diminuíram a quantidade de listras para 5. Para trazer um pouco de nostalgia e prestar homenagem às origens do time, em 2010, o Flamengo lançou um terceiro uniforme, dessa vez com listras azuis e amarelas. Mas muitas pessoas não gostaram desse visual. Já a primeira camisa vermelha e preta, a Papagaio de Vintém, acabou virando uma maldição. Enquanto usava a camisa, o Flamengo fez 9 jogos, saindo com nenhuma vitória em 1995. Justamente no ano do centenário, foram 4 empates e 5 derrotas, deixando os torcedores abalados. Em 2015, tiveram a ideia de tentar superar essa maldição, trazendo a Papagaio de Vintém de volta. Na estreia, tiveram uma derrota para o rival Botafogo pelo Campeonato Carioca. Depois, em um jogo contra o Volta Redonda, os jogadores usaram o uniforme, ficando no 1-1 no primeiro tempo. No segundo tempo, trocaram para a camisa tradicional e venceram por 2-1. A maldição de perdas só foi quebrada na vitória por 2-0 sobre o Bom Sucesso. Outro fato curioso é que um hino composto pelo jornalista Paulo Magalhães classifica o Flamengo como campeão de terra e mar, fazendo alusão ao Campeonato Carioca de Futebol em 1914 e de remo em 1916. Já o nome Flamengo relembra os navegadores holandeses que estiveram na praia com o mesmo nome na zona sul carioca no século XVII. Em francês, eram chamados de flamandes e viviam na região de Flandres, que era a Holanda e Bélgica, ainda parte da França na época. A equipe recebeu esse nome por conta da localização da primeira sede, fundada no dia 17 de novembro de 1895, no casarão de Nestor de Barros, número 22 da Praia do Flamengo. Como primeiro mascote, escolheram o marinheiro Popeye, o mesmo dos quadrinhos e desenhos. O urubu só surgiu muitos anos depois, porque a torcida adotou o apelido depois que os rivais o levantaram. O Flamengo já fez 3 amistosos contra a seleção brasileira e saiu sem derrotas. 2 foram vitórias e 1 foi empate. Já em 1995, no ano do centenário, o time montou o melhor ataque do mundo, nome irônico dado pela torcida, com Sávio, Romário e Edmundo. O desempenho dos craques virou piada e se tornou, na verdade, o pior ataque do mundo. No final dessa temporada, o time chegou à final da Supercopa da Libertadores, mas acabou derrotado pelo Independiente da Argentina. Mas uma marca do Flamengo é de conquistar títulos inesperados, até pelos torcedores mais esperançosos. Foi isso que aconteceu na Copa do Brasil em 2006 e 2013, além do Brasileirão de 2009. E aí, quais fatos você já conhecia sobre o Flamengo? Conta aqui, flamenguista, pra gente. Até mais, um grande abraço. Uai, seu app de vídeos curtos.